Olá, meus pezinhos de alface, tudo bem? Vamos continuar com o nosso estudo de termodinâmica? Na aula anterior, a gente aprendeu sobre temperatura, que é a medida do estado de agitação das moléculas que formam os materiais. Agora, a gente vai falar sobre calor. Calor é energia em movimento. Essa energia se movimenta de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, calor é uma energia que só existe enquanto ela está sendo transferida. Os corpos não acumulam calor, tá? O calor não é armazenado nos corpos. E nesse ponto de vista científico, então, o frio não existe. O que existe é menor quantidade de calor, tá? O que existe é uma menor agitação térmica das partículas. O calor pode modificar a energia térmica dos materiais ou não. E aí a gente vai entender que a gente fala de dois tipos de calor. Calor sensível, que é aquele capaz de mudar a temperatura das substâncias, dos corpos, e o calor latente, que é aquele empregado quando se tem mudança de estado físico, ou do estado sólido para o líquido, ou do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Quando uma substância está mudando de estado físico, essa temperatura não muda, né? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são constantes. Então, por exemplo, se você tem gelo que você retira do freezer, ali está uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Quando você coloca uma forminha de gelo para fora da geladeira, essa temperatura vai aumentando, aumentando até chegar em zero. E aí o gelo começa a derreter, porque essa é a temperatura de fusão da água. Então, você começa a ter o gelo derretendo, a aguinha formando, e essa temperatura vai permanecer em zero enquanto o tempo passa, até que a pedrinha de gelo se derreta por completo. Beleza? A partir daí, a gente vai ter só água. E depois, então, se a gente aquecer isso no fogo, aí a gente vai ter calor sensível de novo, aquecimento da água, até chegar em 100. Chegou em 100, outra mudança de estado físico, do estado líquido para o estado gasoso. E enquanto tiver água nesse recipiente, como uma panela, por exemplo, a temperatura vai permanecer em 100 conforme o tempo passa, até que toda a água tenha se transformado no estado gasoso. E aí a gente vai ter o aquecimento do gás. Já já eu mostro gráficos de aquecimento e resfriamento da água para nós entendermos melhor isso aí, tá bom? Olha só, aqui estão os gráficos que eu falei. Vamos nos concentrar nesse aqui da parte superior da tela. A temperatura aqui na reta horizontal é zero. Você vê que quando a gente tem água no estado sólido, gelo, portanto, essa temperatura está abaixo de zero. Então, a gente tem o aquecimento do gelo até que ele chega no zero. Conforme o tempo passa, ela permanece no zero. Depois, a gente tem o aquecimento do líquido até atingir a temperatura de 100. Conforme o tempo passa, a temperatura permanece no 100, até que todo o líquido tenha se transformado num gás, e aí, então, a gente tem o aquecimento desse gás. Então, que tipo de calor a gente tem aqui? Calor sensível ou calor latente? Quando tem mudança na temperatura, calor sensível. Quando tem mudança de estado físico e não muda a temperatura, calor latente. De novo, calor sensível e depois calor latente. E no final, calor sensível novamente. Quando a gente tem o resfriamento da água, agora nesse gráfico que a gente chama de curva de resfriamento da água, a gente vai ter um comportamento semelhante, só que com as curvas descendo, né? Você vê aqui, ó, o vapor numa temperatura acima de 100 graus Celsius sendo resfriado. A temperatura vai caindo, calor sensível, né? Perda de calor, calor sensível, até que esse vapor atinja a temperatura de 100 graus Celsius.
Daí, então, ele começa a se liquefazer e até que o último vaporzinho d'água se transforma em líquido. Calor latente. Veja que a temperatura permanece em 100 conforme o tempo passa. Depois a gente tem resfriamento do líquido. Calor sensível, até que esse líquido atinja a temperatura de 0 graus Celsius. E daí, então, conforme o tempo passa, a temperatura não muda. Calor latente. E até que a última gotinha de água se transforme em gelo, a gente vai ter a solidificação e daí, então, um resfriamento do gelo para uma temperatura abaixo de 0. Importante aqui entender também que essas temperaturas constantes de 100 e de 0 para a substância água, que eu estou usando como exemplo, a gente chama de ponto de fusão ou temperatura de fusão e ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, certo? 0 graus Celsius, temperatura de fusão da água, 100 graus Celsius, temperatura de ebulição da água. Agora aqui um experimento prático mostrando isso. Vejam só que a gente tem, a gente vai ter gelo nesse recipiente que a gente chama becker, e aqui tem uma sonda de temperatura, e isso está ligado no computador, cujo monitor vai mostrar a variação de temperatura e a construção dessa curva de aquecimento da água para vocês. Olha lá. Aquecimento do gelo, calor sensível, até que chega no 0. Olha lá a temperatura. Chegou no 0, permanece constante, calor latente, até a última pedrinha derreter. Derreteu o aquecimento da água, calor sensível, até que chega no 100. Chegou no 100, essa água líquida começa a passar para o estado gasoso. E até que a última gotinha tenha se tornado gás, a temperatura vai permanecer constante em 100. Calor latente. Depois disso, então, a gente vai ter o aquecimento do gás. Calor sensível. Legal, né? Bom, outro tema importantíssimo para a termodinâmica é esse conceito de transferência de calor. Calor é energia que só existe enquanto está sendo transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura quando eles estão em contatos, tá? Sempre nesse sentido. Até que essas temperaturas estejam em equilíbrio, elas estejam iguais, certo? Quando elas estão iguais, aí a gente tem o que a gente chama de equilíbrio térmico ou equilíbrio termodinâmico. Existem materiais que têm uma facilidade de receber calor ou de perder calor. Esses materiais são bons condutores de calor. Outros materiais não ganham nem perdem calor com facilidade. Eles são materiais isolantes, tá? Metais, por exemplo, são bons condutores de calor. E madeira, isopor, plástico, são materiais que a gente chama de isolantes térmicos, porque eles não conduzem calor com facilidade, beleza? Já já a gente vai entrar em mais detalhes nisso aí. Olha só então, no equilíbrio térmico, a gente vai ter a transferência de calor do corpo ou substância que está com a temperatura mais elevada para o corpo ou substância que está com a temperatura mais baixa. Sempre assim, tá bom? Até que as temperaturas se igualem, atingindo o equilíbrio térmico. Aqui na parte de baixo, a gente tem um esqueminha mostrando as partículas vermelhinhas como o corpo ou material com uma temperatura mais elevada e as bolinhas azuis como um corpo ou substância com a temperatura mais baixa. Colocando esses dois corpos em contato, a gente vai ter a transferência de calor até que seja atingido o equilíbrio térmico e as temperaturas se igualem. Beleza? Bom, se você tem um recipiente com água quente e outro com água fria, ao misturar você vai ter água morna. Mas morna o quanto? Se aqui na água quente eu tenho água a 100 graus, vamos supor, e aqui na água fria a gente tem água a 1 grau. Essa água morna
resultante, quando atingir o equilíbrio térmico, ela vai ter 50 graus e meio, por exemplo, que é a média dos dois? Não necessariamente. Depende da quantidade de água quente que você colocou e da quantidade de água fria que você colocou. Então, as massas dos materiais envolvidos numa transferência de calor conta, não se esqueçam disso. Olha outro exemplo aqui, um café quentinho, colocado numa xícara, se exposto à temperatura ambiente do ar, ela vai perder calor para o ar, vai transferir calor para o ar, até que a temperatura do café se iguale à temperatura ambiente, atingindo o equilíbrio térmico. Outro exemplo, uma água com gelo, que pode estar a 0 graus, mas conforme o gelo derrete e a água passa a, a, a receber calor do ar que está em volta ali desse copo, o gelo vai derreter, a água vai se aquecer até entrar em equilíbrio térmico, na mesma temperatura do ar em que esse copo está exposto, beleza? Porém, pessoal, essa transferência de calor de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, isso acontece espontaneamente, mas é possível forçar isso, só que aí não é espontâneo, como acontece, por exemplo, na geladeira. Normalmente, a transferência acontece do corpo ou objeto mais quente para o mais frio, né? Vamos dizer assim, para facilitar o entendimento de vocês. Porém, na geladeira, você força essa retirada de calor. Dentro da geladeira, você tem um ar mais frio do que está fora. E você continua retirando esse calor. Você continua diminuindo a temperatura. E isso não é espontâneo. É por isso que esse processo consome energia elétrica. Tá bom? Bom, mais detalhes agora sobre materiais condutores isolantes de calor. Veja aí uma panela. Essa panela é de ferro. Ferro é usado em panela porque conduz bem o calor, para que esse calor possa aquecer o alimento durante o cozimento. Porém, você vê ali que o lugar onde você pega na tampa e os cabos da panela são feitos de madeira, que é um material isolante, lógico, para você não queimar sua mão. Aí você tem uma panela em que o pedacinho ali o puxador da tampa e os cabos são de plástico, um plástico duro, que também é isolante térmico. Outras panelas, como essa de alumínio, não tem, ela é toda feita de alumínio, inclusive o cabo. Mas qual é a vantagem? Eu vou queimar a mão se eu pegar ali. Sim, aí você precisa usar um pano, um guardanapo ou aquelas luvas, né? Só que esse tipo de panela você pode levar numa fogueira, você pode levar no forno. Essas que tem cabo de plástico ou de madeira, não. Outro exemplo, a colher de pau. Se você usa uma colher de alumínio para mexer o alimento, você percebe que uma hora essa colher vai esquentar demais. Normalmente, em restaurante self-service, em que o alimento fica ali exposto naquela pista aquecida, às vezes, quando está ali muito tempo, você vai pegar na colher, se ela é de metal, você até queima a mão. Uma colher de madeira, isso não acontece. Porém, em restaurantes, né, vigilância sanitária não permite o uso desse tipo de colher, porque se ela não for bem cuidada, favorece a proliferação de fungos e bactérias. Ela vai ficando preta e tal. Mas quem cozinha no dia a dia sabe o valor que tem uma colher de pau, né, gente? Olha aqui, o isopor usado numa caixa térmica é outro exemplo de um material isolante, isolante térmico. É por isso que a bebida se conserva ali por mais tempo gelada ou quente. Pode ser até uma comida também, né? Porque evita a troca de calor com o ar que está por fora dessa caixa. Esses coolers plásticos também funcionam com o mesmo princípio. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo do Telecurso 2000, que era um tipo de curso que passava na televisão para as pessoas que não conseguiam frequentar a escola. Então passava bem de manhãzinha, quase de madrugada, e as pessoas podiam se formar assim. Vamos ver? Ele tem um pouco mais de 10 minutos, hein? Segura que é bacana o vídeo. Você sabe por que os cabos das panelas são feitos de plástico?
de madeira? Você poderia me responder por que a feijoada fica melhor servida em vasilhas de barro? Por acaso, você já reparou na grossura das paredes das geladeiras? Você sabe por que as geladeiras são assim? Essas perguntas e mais algumas vão ser respondidas na teleaula de hoje. Você vai aprender que existem materiais que são considerados bons ou maus condutores de calor, alguns efeitos da troca de calor entre materiais, e como as transferências de calor ocorrem entre os objetos, e quais são os tipos de transferências de calor. Essa parte eu não vou mostrar agora, tá? Na teleaula de hoje. Tipos de transferência de calor, agora não. Que jeito, hein? Isso que aconteceu, Alberto? O Alberto vai tirar o Alberto, deixa eu dar uma olhadinha nessa arma do clipe. Vamos ver essa panela. Ah, mas antes, Maria, tira essa capa. Qualquer lugar, por favor. Aí é criminosa, entendeu? Que criminosa. Você sabe que o carro das panelas foi a gente não se queimar. Aliás, eles são vamos ver por quê? Alex é o chefe de cozinha desse restaurante. Como chefe, ele também é um especialista em panelas e utensílios de cozinha. Qual a diferença entre esses vários tipos de panelas? O material de nós são feitos. Panelas de materiais diferentes. As panelas são feitas com algum tipo de metal. E isso não é por acaso. Esses materiais têm a propriedade de facilitar o cozimento dos alimentos quando a panela é colocada sobre a chama. Todo dia eu faço a mesma coisa. Pega a comida que está aqui na e eu percebi a diferença. Todo material que é usado facilita o aquecimento se esfria mais rapidamente. Então, assim, a louça, ao contrário do metal, ela se esfria. Mas essa louça tem que estar aquecida, viu, gente? Senão o alimento vai perder calor para a louça, até esquentar a louça. É, só que o plástico e a madeira não dá para esquentar antes, né? Será que você sabe que a geladeira precisa para se manter mais fria do que o ambiente? Para se manter mais fria do que o ambiente, além de ter uma pessoa, a geladeira precisa ser bem ventilada. Você pode notar que as paredes e a porta são bem grossas. Além disso, elas são revestidas por materiais daqui, a lã de vidro, que ajuda a manter o seu interior mais frio do que o ambiente. As paredes dos fornos também são vedadas com lã de vidro em geral. Nas geladeiras, a lã de vidro ajuda a manter o seu interior mais frio do que o ambiente, enquanto que nos fornos, esse mesmo material ajuda a mantê-los aquecidos. A lã de vidro, assim como a madeira e o plástico, tem a propriedade de dificultar tanto o aquecimento quanto o resfriamento. E o plástico, a madeira, são chamados de bons e maus condutores de calor.
os pratos são feitos de louça ou de cerâmica, que são maus condutores de calor. Isso evita o resfriamento da comida do prato e o mau calor. Os cabos das panelas também, que são feitos de madeira ou de plástico, usem mau calor para a nossa comida. São erros, né? A gente pode mudar essa propriedade. Maria, tiozão. Tirar o sapato. Ai, que frio. Olha só. O chão. Baixo. Certo? Só. O chão. Baixo. Será mais. A quantidade de calor é o chão. Cada material tanto numa lanchonete quanto no restaurante, a maneira de preparar e servir os alimentos se utiliza da transferência de calor. O alimento quente se resfria muito mais rapidamente através da comida. Por isso, para fazer uma torta dessa saída, ou seja, a transferência de calor entre o alimento e o ambiente. O alumínio facilita essa transferência. Se eu quero que a comida fique mais barro funciona como isolante. Legal, né, pessoal? O vídeo foi cortado aí porque depois eles falam das diferentes maneiras em que o calor se propaga, que é assunto para uma outra aula. Bom, agora vamos falar sobre calor específico. Isso é interessante. Pode parecer complicado de entender, mas não é. Olha só, calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius ou abaixar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de material, seja ele qual for, seja qual for a substância. Então, a quantidade de calor necessária para fazer variar 1 grau Celsius a quantidade de 1 grama de qualquer material. Isso que é calor específico. Veja só essa tabela, ela mostra o calor específico, aqui variando em joule, dividido, né, por quilograma vezes Kelvin, e caloria dividido por grama vezes Kelvin. Vamos nos concentrar nessa coluna da direita, porque calor pode ser medido em joule ou em caloria, e temperatura pode ser medida em Kelvin ou grau Celsius. No caso aqui, está usando Kelvin nos dois lados, né, da tabela. Vamos concentrar aqui do lado direito. Respondendo à pergunta, panelas feitas de metais diferentes esquentam a comida em tempos diferentes? Sim. Vamos ver aqui o alumínio, ó. O calor específico do alumínio, 0,216. E o cobre? Onde está o cobre? Aqui, ó, 0,092. Qual tem maior calor específico? O alumínio, certo? Ou seja, se o cobre tem menor calor específico, significa que ele precisa de menos calor para aquecer em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de cobre, né? Então ele esquenta com mais facilidade, mas também esfria com mais facilidade. Veja só outros metais. A prata esquenta mais fácil ainda e também esfria mais fácil ainda. O ouro, então, olha só, 0,031. É um melhor condutor do que a prata, do que o cobre, do que o alumínio. Porém, ninguém vai fazer uma panela de ouro nem de prata, né, gente? Agora, outra pergunta. Por que na praia, num dia quente, a areia fica mais quente do que a água do mar, se ambos estão recebendo o mesmo calor que vem do sol? Por causa da diferença no calor específico desses materiais. Vamos ver aqui, ó, calor específico da areia. Aqui, ó, 0,2. Calor específico da água é o maior que tem, 1. Lógico que a água do mar tem sal, né? Tem outros sais dissolvidos ali, então não é 1 exatamente, mas vamos considerar 1 como água.
Então, se a areia tem um calor específico menor que o da água, significa que ela esquenta com mais facilidade. Por isso que ao receber a mesma quantidade de calor, ela vai esquentar mais. E a água esquenta menos. A água demora mais para aquecer, mas uma vez que ela está aquecida, ela demora mais tempo para perder esse calor. É por isso que à noite a gente pisa na areia, ela parece gelada, enquanto a água do mar parece quentinha. Gostaram? Agora, como que a gente faz para medir calor? A gente viu que a unidade de medida de calor pode ser o joule ou a caloria. No Sistema Internacional de Medidas, é utilizado o joule, mas normalmente a gente usa mais a caloria mesmo para medir calor. Bom, se calor é uma coisa que só existe, é uma energia que só existe, enquanto ela está passando de um corpo para o outro, espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, como que a gente mede esse calor? A unidade a gente sabe, mas como que a gente mede? A gente mede indiretamente, não tem um objeto que você coloca ali como um termômetro que sai a quantidade de calor em joule ou caloria. Então a gente usa essa fórmula aqui, ó. A quantidade de calor é igual à massa desse material vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Essa aqui é a equação fundamental da calorimetria. É assim que a gente consegue medir a quantidade de calor transmitida de um corpo ao outro, tá? Esse aqui é o calor sensível, aquele que altera a temperatura. Porém, quando a gente tem mudança de estado físico, lembra que a temperatura não muda? Aí a equação muda. A gente tem aqui que a quantidade de calor é igual à massa multiplicado pelo calor latente. E esse valor, que é o calor latente, a gente consulta numa tabelinha, assim como o calor específico aqui na equação de cima. Na verdade, as duas são a mesma equação, porque se você pegar essa temperatura em graus Celsius, que está aqui no denominador do calor específico, você consegue anular com a variação de temperatura que está aqui na equação de cima, né? Então, as duas equações são equivalentes. Bom, então, para medir calor sensível, que é aquele calor envolvido na mudança de temperatura dos materiais, a gente tem essa equação que a gente chama de Q-macete. Q-macete. E para o calor latente, a gente tem o Q-mole, Q igual a M vezes L, que é o calor latente. Não se preocupem em decorar essas equações. Eu, com isso, só quero mostrar para vocês as grandezas envolvidas quando a gente quer medir calor. Então, depende do material que aquilo é feito, né? Porque cada um tem o seu calor específico. Depende da massa desse material e depende também da variação de temperatura. Beleza? Bom, agora um assunto legal. Vamos falar sobre dilatação e contração térmica. Em geral, os objetos aumentam de tamanho quando são aquecidos. Esse aumento de tamanho recebe o nome de dilatação. Você poderia me responder por que os objetos aumentam de tamanho quando são aquecidos? Olha, Rosinha, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como os materiais são formados. São formados de átomos. Sim, e os átomos são pequenas partículas em constante movimento. E a gente já sabe que existe uma energia associada ao movimento, que é a energia cinética. O que acontece quando a gente aquece alguma coisa, como no caso da água? Ao ser aquecida, ela recebe energia que é transferida aos seus átomos. Ganhando energia, os átomos passam a se mover mais e mais depressa. O que você pode deduzir daí? Bom, que a temperatura do objeto está relacionada ao movimento de seus átomos. Sim, aí nós temos um fato importante, que é a temperatura de um objeto é uma grandeza que está relacionada com o movimento de seus átomos. E tendo mais energia, o que acontece com os átomos? Bom, eles se afastam uns dos outros e a distância média entre eles é maior. É por isso, então, que os objetos aumentam de tamanho. Aí nós temos uma definição muito importante. Olha só, dilatação é o aumento do tamanho de um objeto quando aquecido, em consequência do aumento da distância média dos átomos que o formam. Nossa, matou a pau, não tenho nada o que acrescentar. Vocês podem voltar e ver esse vídeo quantas vezes forem necessárias, tá bom?
A maioria dos materiais, quando são aquecidos, eles dilatam, eles aumentam de tamanho, porque aumenta a distância entre os átomos que formam esse material. E quando são resfriados, eles se contraem, eles se comprimem um pouquinho, tá? Devido ao encurtamento dessa distância. Porém, com a substância água acontece ao contrário. Quando a água congela, ela se expande, ela se dilata. E é por isso que quando você esquece uma garrafa d'água cheia d'água no congelador, no freezer, né? Ela pode estourar. Olha outros exemplos aqui, ó. Quando você tem os trilhos de trem, é deixado um certo espaçamento, né? De certas distâncias a outras, para contemplar essa dilatação térmica desse metal que é utilizado nos trilhos. Porque senão, olha o que pode acontecer. Tá vendo? Não foi respeitado esse espaçamento para dilatação térmica. Agora os trabalhadores estão tendo que ir lá consertar esse erro. Outro exemplo, nas pontes e viadutos também é deixado um espaçamento onde são colocadas juntas de dilatação para considerar a dilatação do concreto em dias quentes. Pode ver que quando você passa com carro com busão, numa ponte ou no viaduto, você escuta assim, tudum, tudum. É a roda da frente e a roda de trás passando em cima dessas juntas. Olha aqui um exemplo de junta, de dilatação numa ponte ou no viaduto, e aqui um outro exemplo, certo? E até em construções como prédios existe esse espaçamento também, viu, gente? Muitas vezes ele é preenchido com isopor. Olha outro exemplo. O que aconteceu? Isso aí é bem comum. Já aconteceu numa casa que eu aluguei. Você vê o piso, o azulejo estofado, e aí ele pode até quebrar. O que aconteceu aí? Não foi respeitado o espaçamento do rejunte para contemplar essa dilatação térmica do piso ou do azulejo. Então, quando vai se instalar piso azulejo, é importante ler as informações do fabricante sobre o distanciamento do rejunte mínimo necessário, senão acontece isso. Olha aqui outro exemplo. Uma garrafa, eu não sei se é de cerveja ou de refrigerante, mas que ao congelar teve a água no seu interior dilatada e aí quebrou a garrafa de vidro. Tem que se tomar muito cuidado para limpar isso aí, para não cortar a mão, hein, gente? Estamos já encaminhando para o final da aula e vou mostrar aqui uma animaçãozinha bem rápida para vocês. Agitadas. Não é bem esse tipo de agitação. Vou te mostrar. Onde está? Agitada. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Muito agitada. Em contato com agitada, elas equilibram a energia. Isso é parte da energia da molécula muito agitada. E essa troca de energia é o que chamamos de calor. É o que acontece, por exemplo, quando colocamos leite quente junto com leite frio e o leite fica morno. As moléculas que estavam muito agitadas ficaram e as que tinham baixa agitação ficaram um pouco mais agitadas. É isso aí, a agitação resulta em calor. Acho que é importante ter espaço para essa agitação toda. Por hoje só, pessoal. Nos vemos na próxima. Esse é um videozinho do canal Smile and Learn, né? Sorria e aprenda. É bem legal também essas animações. É isso, minha gente. Sobre calor, por enquanto era isso que eu tinha para dizer. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre sensação térmica, sobre métodos de propagação de calor, mas isso é assunto para outro vídeo. Um beijo e tchau para vocês.